nesse momento, a gente inicia essa solenidade fazendo um breve relato do porquê deste monumento. Durante algum tempo, pairava uma dúvida sobre onde surgiu a vaquejada. Porém, em 1874, surgiu o primeiro registro de informação sobre vaquejada, quando o autor José de Alencar escreveu em seu livro O Nosso Cancioneiro, sobre uma tal puxada de rabo de boi que já existia no Ceará, sendo este registro ratificado posteriormente por Luiz Câmara Cascudo, em seu livro A Vaquejada Nordestina e Sua Origem. De acordo com informações presentes no site da Associação Brasileira de Vaquejadas, ABVAC, Morada Nova, Ceará, é reconhecida como a primeira cidade do mundo a realizar a vaquejada nos moldes atuais. Ao longo dos anos, Morada Nova foi construindo para si uma homenagem intimamente relacionada à figura quase que mitológica do vaqueiro desbravador dos sertões. Assim como descreve o cordel A Pega do Boi Moleque, escrito por Leandro de Souza em 1894. E para embasar mais ainda essa linda história de Morada Nova, nós vamos convidar a professora, pesquisadora e, por que não dizer, historiadora, Lúcia de Fátima Nogueira, que é autora, juntamente com o professor Gilney Neves Nepomuceno, do livro Madrinha do Vaqueiro. Ela fará uma pequena leitura do histórico deste feito moradanovense. Boa noite. Exaltação aos 130 anos da Pega do Boi Moleque. Data jubilosa, ritmo de festa, tradição que faz história. Muitos são os relatos que compõem a memória coletiva do nosso povo. Acontecimentos, casos, fatos vivenciados por antigos moradores que, através de suas narrativas, nos remete ao passado de outrora. Cabe a nós honrar esta memória, dando-lhe visibilidade e contribuir para que possam tornar-se futuras pesquisas sobre a cultura e a história de nossa cidade. Morada Nova, a terra do vaqueiro, tem como cenário natural a Caatinga, bioma que por tanto tempo foi visto como pobre e seco. É reconhecido hoje como patrimônio natural do Brasil e se destaca por sua rica biodiversidade. Foi nesse ambiente, terras já antes habitadas pelos indígenas, que inicia-se a ocupação que veio a ser a cidade de Morada Nova. O gado foi o elemento central no desenvolvimento econômico, social e cultural da região. E é dessa relação homem com a natureza a história que enunciaremos a partir de agora. As tradicionais
pegas de boi marcaram a cultura e a narrativa do povo nos sertões nordestinos. A história do boi moleque, descrito nos versos de Leandro Carneiro de Souza, em 1894, potencializa, fomenta as raízes da cultura vaqueira, bem como desperta nossa identidade e realça a prática como símbolo do patrimônio cultural e imaterial do nosso município. O então cordel registra que uma vaca piauí, por nome de Coração, deu crio a um bezerro, o qual ficou barbatão. A pega do boi moleque é bem exaltada no depoimento de uma neta em memória, Maria Adília Carneiro Girão, que assim diz: sou neto do famoso vaqueiro Hermógenes Girão. Apesar de não tê-lo conhecido, escutei sempre de meu pai, que era um homem de bem, um trabalhador, um vaqueiro afamado, que fez parte da turma que campeava pelas caatingas à procura dos bois que se desgarravam do rebanho. Entre eles, o boi moleque, e que este nasceu em 1894. Nunca havia sido campeado. Então, seu dono, o senhor Justino, resolveu juntar vários vaqueiros, entre eles o Hermógenes Girão, meu avô, para ver se conseguia pegar o boi, de tão valente que era. Depois de vários dias campeando, avistaram o tal boi, mas nenhum deles se atreveu a aproximar, porque o boi estava desesperado, cavando o chão e urrando. Foi aí que o Hermógenes se destacou, deixando-o cair por terras. Boas sementes brotam desse registro, do homem que rompeu matas, se aventurando nas pegas do boi brabo. Surge um traço marcante da cultura de nossa cidade, senão o elemento que nos garante a identidade moradanovense, a bravura dos nossos vaqueiros, a bravura do nosso povo. Assim, as memórias de uma época passada podem ser vistas hoje como elos para compreender o desenrolar da história da terra do vaqueiro. E ainda, quem sabe, alimentar o pulsar forte nas veias de nossa gente. Obrigada. E registrando aqui que este momento está sendo transmitido pelo Instagram da Associação dos Vaqueiros e Criadores de Morada Nova. Então, quem está em casa pode acompanhar, não é isso? E vamos continuar aqui falando de vaqueiro, né? Nossas origens. Dando um bom exemplo do vaqueiro de Morada Nova, cuja imagem está diretamente associada à terra dos melhores, mais valentes e destemidos homens no exercício da pega de boi na região. A identificação de Morada Nova como terra do vaqueiro não aconteceu do dia para a noite. Esta foi se construindo ao longo dos anos. E para perpetuar esse grande feito do vaqueiro moradanovense, ao completar 81 anos de existência, a Associação dos Vaqueiros e Criadores de Morada Nova implanta aqui, no Parque de Vaquejada João de Deus Girão, esse belíssimo e importante
monumento à história da vaquejada, que retrata os 150 anos de puxada de rabo de boi, o primeiro registro de vaquejada no mundo e os 130 anos da pega do boi moleque. Convidar a diretoria atual, ficar aqui à frente, convidar o doutor Flauber Girão e o ex-presidente Luzardo Girão, que são os descendentes mais próximos de Hermógenes Girão. E, abrindo aqui um parêntese, professor Sivaldo, historiador, por favor, ele quer fazer uma homenagem. E aí nós vamos convidar o nosso presidente emérito, João de Deus Girão Filho, ficar aqui à frente. Convidar a senhora Fátima Andrade Girão de Oliveira, ex-presidente e madrinha do Vaqueiro, também aqui à frente. Luzardo Girão já está aqui, ex-presidente. E o Gleison Girão, atual presidente. O professor Sivaldo vai explicar alguma coisa? Boa noite, gente. Gostaria de lembrar que essas toras de Aroeira que se transformou nesse monumento pertencia ao couro da Igreja Matriz, demolido na década de 60. Então, o seu Moisés Rabelo adquiriu para funcionar como apoio lá na fábrica de Belmonte. Então, e o restante das madeiras foi aproveitado pelo seu Francisquino Manduca para fazer lá a área de lazer da casa dele. Bem, nós vamos passar aqui, à mão dessas pessoas, um pouco do memorial a importância dessa porteira, o que mais agrega o gado. Todo gado, nós sabemos, era criado solto. Após os currais, surgiu a porteira e o controle do animal que se fazia. Então, a gente vai repassar aqui aos ex-presidentes um pequeno mimo do que foi e do que é e de continuará sendo a história do gado em Morada Nova. Obrigadão. Calor, né? Falar com o doutor Flauber. Ali. Está faltando um, né? Luzardo. Cadê o Luzardo? Só para o Gleison representando os outros. Conforme a Associação Brasileira de Vaquejada, a primeira vaquejada oficial do mundo, tipo as atuais, foi realizada na cidade de Morada Nova, Ceará. Em 1874, apareceu o primeiro registro de informação sobre vaquejada, quando José de Alencar escreveu a respeito de uma tal puxada de rabo de boi, já existente no Ceará. Tudo indica que essa peleja acontecia nesse vilarejo. Morada Nova, Ceará, 11 de junho de 2024. Agora sim, né, presidente, vamos lá, presidente atual, presidente emérito, diretoria, madrinhas, vamos fazer o descerramento
desta placa. Vai lá, Fafá, sobe. Isso, madrinha se aproximando, todo mundo, os vaqueiros. Fica aqui, ó, aí em cima. Suba aí. Suba aí. Atenção. Muito bem. Aí, olha, esse marco da Associação dos Vaqueiros e Criadores de Morada Nova é o registro histórico de 150 anos, puxada rabo de boi, e os 130 anos da pega do boi moleque. Morada Nova, 5 de junho de 2024. E assim fica registrado esse feito de Morada Nova nos anais da história do nosso município, do nosso estado e, por que não dizer, do nosso país. E agora, Alisson, você tira um aboio aqui. É 150 anos dessa grande trajetória. 1874 não sai da minha memória, que eu digo dessa maneira, tá escrito nessa porteira, o começo da história. Oi. E em toda essa trajetória, peço a Deus que nos abençoe, que é 150 anos da puxada de rabo de boi, que foi nesse lugar e por José de Alencar reconhecido foi. Peço a Deus que abençoe esse pedaço de chão. E o boi moleque, quem pegou foi Hermógenes Girão, correndo nos tabuleiros, e ele foi um grande vaqueiro aqui dessa região. Oi. Cantei com inspiração nesse exato momento. Parabéns, associação, por esse grande evento. E vocês que estão a me ouvir, vamos agora aplaudir esse lindo monumento. Oh, 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 oh. Obrigado.